atitude que educa muita gente, né? Com certeza. Doutor, o que é essa doença, essa síndrome? Perfeito. Essa síndrome é recente, né? Década de 50. Para a medicina que tem milhares de anos, né? Ela foi identificada, é raríssima, 1 a cada 1 milhão de pessoas, daí a gente vê a raridade. E basicamente qual era a característica dela, né? Você tem uma alteração nos neurônios de uma substância que é produzida, né, que a gente chama de GABA, e o seu corpo produz anticorpo contra essa substância. E aí seu corpo começa, aí a gente imagina as consequências, seu corpo começa, como essa substância sem poder inibitório, seu corpo fica excitado na parte dos músculos e fica duro. Daí o nome, né, síndrome da pessoa rígida, né? Justamente por isso, porque não tem essa característica inibitória e o músculo fica geralmente da região axial, das costas e também proximal das pernas. Por isso que ela disse que tinha muita dificuldade até para andar. Ela falou, eu fico quase o tempo todo na cama, porque quando eu vou andar é uma dificuldade muito grande. Doutor, quando a gente fala síndrome, né, as pessoas falam assim, isso é uma síndrome. Quando a gente fala a palavra síndrome, significa que é um conjunto de sintomas? Perfeito. Síndrome, você já está médica, né, Adriane? Adriane, você já sabe, né? E síndrome é isso, é um conjunto de sintomas. E normalmente, no caso da neuro, tem muitas dessas doenças que é difícil você diagnosticar. Esse caso como dela, ela até relata isso, que são muitos médicos passando, porque é raríssimo, e o médico começa a pescar, né? Por exemplo, vamos dizer outras doenças que a gente já falou aqui, doença de Parkinson. Ela dá uma rigidez. Então, você vê a pessoa andando com uma certa rigidez, né? No caso da síndrome da pessoa rígida, você tem que fazer uma série de afastar o diagnóstico diferencial. Então, você pensa em Parkinson, você faz ressonância, você vê se não tem um tumor que pode justificar aquilo, você faz uma bateria de exames, até que você chega a essa conclusão. Hoje, já tem até anticorpos que você mede, por isso que é uma doença que a gente sabe que tem um componente autoimune. Seu corpo produz anticorpo contra essas substâncias, né? Por isso que cai a substância, por isso que tem essa consequência. Também pode ser síndrome paraneoplásica, a pessoa tem uma neoplasia e essa neoplasia acaba gerando esse anticorpo. Então, por isso que, quando ela falou isso, gerou um monte de celeuma, né? Porque o médico falava, pode ser paraneoplásica, aí saiu na imprensa, será que ela está com câncer, né? Mas pode ser uma doença autoimune. E eu achei bem interessante o caso dela, né? Quando a gente estava preparando a pauta, eu imaginando, assim, alguns aspectos importantes. Número 1, ela teve um grande trauma familiar, que foi o marido que, desde a adolescência, ela perdeu e ela sofreu muito com isso, né? Então, as doenças autoimunes podem ter gatilhos emocionais. E tem se estudado muito sobre isso, né, doutor? Muito, muito. Muita coisa a gente não sabe, né? Nosso corpo é uma maquinaria bem completa, mas a gente sabe que as doenças autoimunes. Segundo aspecto também, que no caso dela é interessante, muitos desses pacientes acabam ganhando diagnóstico psiquiátrico. Porque ele fica andando parecendo robô, faz a ressonância, não encontra nada, então é um diagnóstico clínico. Por isso, quem está assistindo em sua casa, na casa aqui assistindo o programa, se tem procura ajuda médica. Às vezes não é fácil, por ser doença rara, né? Médico é ser humano também, então às vezes não teve contato. Imagine, 1 a 2 em 1 milhão, é um diagnóstico realmente muito difícil, né? Tem médico especializado nisso, esse é outro aspecto. E o terceiro aspecto, né, que você, como eu, é animado, né? Eu falo assim, doença faz parte da vida. Então, por mais que quando a gente dá alguém que a gente ama, né, e no caso dela, que mudou a carreira dela, é dado a notícia pesarosa, né, e é forte para as pessoas. Mas eu falo assim, vamos olhar pelo outro lado. Eu falo, todo paciente isso, todo ser humano vai adoecer, a gente não sabe do que vai vir. A doença dela raramente leva à morte, então é uma doença que você você não tem uma cura, mas consegue ter um controle bom. Tem remédio como os benzodiazepínicos, né, baclofenos, que relaxam a musculatura. Além disso, hoje a medicina evoluiu muito, que você dá para produzir menos anticorpos, então baixa relativamente um pouco a imunidade, então a pessoa acaba não tendo tanta reação e muitos pacientes melhoram. Então, provavelmente vocês estão assistindo, vão ver ainda ela de volta, vão ver ela ainda... Mas é difícil, né? Você tem um diagnóstico, cada um reage de um jeito, né? Não é fácil, mas eu costumo dizer para o paciente, né? Baiano também é muito animado, né? Eu falo assim, diagnóstico nunca é bom, mas a gente tem que sempre olhar, o que é que eu vou fazer daqui para frente? No caso dela e outras doenças que a gente já falou muito, doença degenerativa, tem esse aspecto. O choque de ouvir não tem cura, que é o caso dela, uma doença sem cura, né? Mas tem um outro lado, a gente vê muitas vezes a pessoa vai ter a vida dela habitual, diferente, dá muita dor, ruim é quem tem dor crônica, né? Você fala muito aqui também, é porque o espasmo dá uma dor, mas normalmente o paciente se readapta e volta à vida dele. E esses espasmos, doutor, o que dá para entender ali é que foi muito aos poucos, né? E demorou para se identificar, porque é algo que ainda é muito estudado, né? Confunde com Parkinson, com esclerose, com várias outras coisas também, doutor? Isso mesmo, né? Porque o que acontece? Nosso cérebro comanda o corpo. E a pessoa começa a andar com dificuldade, o raciocínio do médico é baseado em epidemiologia, a incidência das doenças. Então é muito mais comum um problema de coluna, que você tem uma dificuldade de andar, aí não se acha. Uma doença de
Parkinson também, até pela idade dela, 60 e pouco, é comum, aí não se acha. Então, normalmente, o médico vai diagnóstico de exclusão pensando que é o mais comum. As doenças neuropsiquiátricas, às vezes, parecem, porque anda parecendo um robô. Então, às vezes, o paciente que a gente chama marcha atípica, ele tem um jeito de andar estranho, não parece coluna. E a gente, médico mesmo, eu falo com o paciente, falo com meus pacientes, não fique chateado quando o médico pensar que pode ser uma doença de ordem psiquiátrica, porque a gente não controla muitas vezes nossas emoções e às vezes esses pacientes têm dificuldade por isso. Ele anda, encontra os exames, aí não encontra o que é, não sabe o que é, né? Então às vezes é difícil mesmo para o médico. Você vê que ela, né, com dinheiro, com tudo, né? Com fama, demorou anos, né? Ela cancelava show, ninguém sabia o que era, achavam que era emocional, até que fecharam o diagnóstico. E doutor, ali falou 70% mulheres. Isso. Tem mais chances. E existem algumas doenças que também podem favorecer. Eu li alguma vez sobre o tiroidismo, o hipotiroidismo. Isso também favorece, doutor? As doenças autoimunes, elas vêm junto. Então, vitiligo, diabetes, né? Do tipo que pode ser causado por autoimune, o hipertiroidismo, né? Tem uma série de tiroidites que seu corpo produz. Então, o que é o sistema imune? O sistema imune é o sistema de defesa. Então, ele serve, todo mundo sabe, né? Falou muito de Covid, né? Bactéria, vírus, mas também o sistema imune, que pouca gente sabe, né? Ele defende nosso corpo da gente mesmo. Então, por exemplo, no dia a dia a gente troca a pele. Então, pode vir uma célula neoplásica, se o corpo não identificar, se o corpo identifica, mata aquela célula. Então, o nosso corpo está sempre comunicando com ele mesmo e matando essas células. Então, o que acontece? Seu corpo começa a produzir anticorpo, que é de defesa contra ele mesmo. Esse é o grande problema. Toda doença autoimune ela tem essa mesma lógica. O Léo tem uma perguntinha. Vamos lá. Tenho uma perguntinha. Doutor, essa doença ela também chega a algum momento atrofiar o cérebro, alguma coisa assim, dificultar de pensamento, de estruturar um pensamento ou não? É mais físico mesmo? Normalmente é uma doença de característica física, mas tudo que vem físico e que envolve dor crônica, Léo, normalmente o paciente sente, né? Um paciente geralmente tem depressão associada, você vê que ela perdeu, né? 30 quilos, se eu não me engano, passou na reportagem. 43 quilos ali, Imagine, né? Então perdeu muito peso, então esse aspecto emocional vem junto. E a depressão, Léo, é uma das principais causas de queixa de memória. Então, normalmente o paciente vai se queixar, mas não tem nada específico no cérebro. E isso dói, doutor? O espasmo dói? É terrível. O que acontece? O paciente ele tem uma contração involuntária. Então, lembra uma cãibra? É aquilo constantemente. Então, assim, às vezes ele sente na perna, às vezes sente na coluna. Imagina uma cantora, ainda mais que viaja muito, né? Tanto que ela cancelou a turnê inteira da Europa que ela ia fazer esse ano. Porque realmente, né? Você tá, de repente, tem paciente que fala que ele tem queda em bloco. Então, ele vem andando, de repente, o espasmo é tão intenso que ele cai sem possibilidade de defesa, porque o corpo dele trava. O principal queixa do paciente é dor. E aí, naquele momento, o doutor dá o espasmo e depois ele para? Depois para. Então, o paciente tem um espasmo, então o paciente fica muito seguro, né, para falta de controle do corpo, a dor vir. Então, normalmente, você vê que até a notícia, o jeito que ela dá, é bem espontâneo, né, um sofrimento muito grande, né? De chegar ao diagnóstico, saber que não tem cura e você saber que vai conviver, óbvio que os remédios já melhoram, né? Mas você vai conviver com aquele processo de ter dor. Nossa, e aí ela fala que ela também fica impossibilitada de cantar. Isso por causa do espasmo, doutor? Porque de repente pode dar e aquilo vai te dar uma contração ou não? O mais comum é na parte axial, tanto da coluna como das pernas, mas pode dar em qualquer músculo. Tem paciente que tem no músculo da visão. Corda vocal, querendo ou não, né, pra gente falar, a gente articula. Então, ela não deixou tão claro, né? O mais comum é da motricidade. Então, para ficar no palco, para posição, tem paciente, para você ter ideia, que ele diz que tem uma condição na musculatura do abdômen. Então, imagine cantar, né? Que a respiração, tudo isso aí é dificuldade. E pode levar até uma certa cegueira, doutor? Pode, né? O relato de alguns pacientes é isso. Agora, muito provavelmente por causa desse problema na musculatura. Então, tem paciente que refere isso. Eu comecei com a dificuldade visual, porque nosso olho, nossa maquinaria do corpo é muito perfeita, né? Então, a gente movimenta o olho de forma coordenada. Qualquer problema que tenha essa musculatura, você sente tudo. E depois é reversível, doutor? Quando começa o tratamento, como é que funciona? A maioria dos pacientes, eles vão voltar à qualidade de vida. A gente está falando de dor, mas o paciente começa a ser medicado, começa a dar essas medicações que relaxam a musculatura, mas vai ser um paciente que vai ser acompanhado para o resto da vida. Hoje, na literatura, tem alguns relatos de pacientes que não voltaram a ter crises, existem, né? Mas hoje, quando a gente fala dessa doença, fala que é uma doença que é de controle. Então, você dá medicamento, acompanha, precisa desse remédio para não ter as reações autoimunes, mas às vezes volta novamente. Então, é um paciente que vai estar funcional, então ela não vai ser aquela doença que às vezes a gente falou, muita doença que vai levar à morte por causa dela, né? Mas o paciente vai ter esses quadros, às vezes, agudizados. E é interessante porque como demora para ter esse diagnóstico, provavelmente deve ir por etapas, né, doutor? Assim, a Parkinson, quantos anos tem?
provavelmente não é. É assim que vai fazendo? Como é que faz o diagnóstico? Tem exame? O mais Como é que é? difícil na nossa realidade do Brasil, né? Então, normalmente, é o paciente, a gente fala de 2 casos para cada milhão, mas no Brasil a gente tem dificuldade muito grande de diagnóstico. Se você for ver aqui no Brasil, você vai encontrar isso nos grandes centros. Então, você faz numa USP, na Unifesp, como o Brasil é tão diverso, muitos pacientes você vê com dificuldade para andar, tudo isso, que não vão receber o diagnóstico. Para vocês terem ideia, esses anticorpos que são medidos são muito específicos. Só em grandes centros, assim como São Paulo, é possível fazer esses testes. Então, né, se você está em casa e tem alguma dificuldade, não fique achando que é isso, é muito raro. Né? Eu falo para o paciente assim, por mais que a gente se encante quando vê alguém famoso, começa a identificar o sintoma, a gente na medicina pensa pelas coisas óbvias. Então, uma frase que eu gravo, que eu achei bem legal, as coisas comuns acontecem comumente. Então, é mais comum você ter enxaqueca, ter tontura, ter tudo, do que ter a síndrome da pessoa rígida. Mas, se você ter sintoma, procure um especialista. O neurologista, ele vai fazer a suspeita, ele vai fazer a investigação, excluindo essas causas. Aí ele pode pedir anticorpo, tudo isso para tentar fechar o diagnóstico. E doutor, eu já cheguei a ver em alguns exames que as pessoas suplementam o GABA. Para que isso funciona e o que tem a ver com isso daí, Perfeito, doutor? Né? A maioria dos tratamentos para qualquer tipo de doença autoimune que envolva neurotransmissor, a lógica da gente é evitar que aquele anticorpo haja. Essa é a grande lógica. Mas, obviamente, a gente tem muito metabólico que possivelmente pode aumentar alguma dessas substâncias. Então, a gente fala muito de serotonina aqui quando fala de depressão, né? Então, toda essa lógica do neurotransmissor acontece. Mas é o que eu digo, toda doença tem que ir na causa da doença, né? Então, se tem anticorpos, né, atacando o seu corpo, a lógica é reduzir essa quantidade de anticorpos. E aí, tem o tratamento, é possível conviver com isso? É possível conviver com isso. As doenças neurológicas, elas têm muito disso, né? A primeira coisa é dificuldade para o diagnóstico. Segunda coisa, a pessoa não achar que o mundo dela acabou, né? Porque às vezes você vê uma imagem dessa, uma ideia que ela está morrendo, que ela tem uma coisa que é irreversível. Não, ela vai voltar para a qualidade de vida. Daqui a pouco você deve estar dando notícias, não voltou e tem uma atividade, não tem jeito sobre isso. Mas esse processo de tratamento, de diagnóstico é um dos mais essenciais. Porque uma vez que você tem um diagnóstico, aí pronto. Ela já sabe o que vai acontecer, né? Ela sabe a reabilitação, como é que vai ter, o controle da dor é melhor. E também a pessoa, quando recebe o diagnóstico, ela sei, pronto, já sei com o que eu estou lidando. E provavelmente vai fazer um trabalho psicológico nesse meio, né, doutor? Que é importante. Muito, muito. Toda doença, não tem jeito. Qualquer doença que você pega e que você recebe o diagnóstico e sabe que dali para frente você vai conviver com ela, dá uma bala emocional muito grande. E a gente sabe que dor, por exemplo, é modulado pelas nossas emoções. Então, esses pacientes ganham esse diagnóstico, mas é muito comum transtorno depressivo, transtorno da ansiedade, né? Porque eles acabam lidando e andando muito junto com as doenças neurológicas crônicas. Tem algo que eles não podem fazer, doutor, quando sabe sobre isso, sobre a síndrome? Perfeito, não tem. O que acontece é que o paciente naturalmente tem uma limitação motora. Então, todos os pacientes que a gente fala de doença crônica, eu sempre relato bem para os meus pacientes, é uma faca de 2 gumes. Como ele não está andando direito, como ele está com dor, ele começa a se trancar em casa. Mas quanto menos atividade ele faz, perde musculatura. Então, é difícil isso, né? Alguém com dor, você falou, tem que fazer musculação, tem que fazer atividade física. A pessoa, mas eu estou com dor. Então, você tem que modular para justamente isso. Tentar tirar dor do paciente, ele voltar a ganhar musculatura, né? Imagina a quantidade de peso que ela perdeu, né? Como isso é difícil. Então, o principal é isso, mas não vai ter nada de assim, você não pode, ou ela não vai poder voltar a cantar, não é isso, né? E provavelmente ela vai voltar à atividade. E vai ter que voltar também a fazer os exercícios para ficar mais forte, para fortalecer, então não vai parar a vida, né, doutor? Com certeza, com certeza. Diagnóstico é isso que a gente fala o tempo todo, eu gosto do plantão médico aqui por isso, né? Que a gente fala o aspecto da doença, você vai entender a doença, mas sua vida não para. Senão a gente vai parar o tempo todo. Doença vai acontecer o tempo inteiro das nossas vidas, com nossos familiares e tal. A gente entende o que acontece com ela e vai reorganizar a vida, aí não tem jeito, né? Exato. Tem que ser bem prático quanto a isso. E não pare de fazer esse tipo de atividade, que é o que ocupa a nossa mente, é o que vai fortalecer nosso corpo, né? Muito bom. Doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa, viu? Obrigada pelos esclarecimentos. Você de casa aproveita para seguir o doutor, @neurocirurgiabr, tudo junto no Instagram. O telefone é o 11 99503 8838 e 11 4200 2300. No YouTube também, Neurocirurgia BR. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Obrigado. Muito legal, né, Léo? Acho que